Bom dia, boa tarde, boa noite para você, onde você estiver agora assistindo mais um vídeo do canal Sandeco. Meu irmão, ó, o episódio de hoje é um dos mais importantes aqui da série de Deep Learning. Nós vamos falar hoje sobre gradiente descendente. E esse episódio é tão importante, tão denso assim, né? Que nós vamos dividir em duas partes, tá bom? Eu vou explicar primeiro a teoria do que seria o gradiente descendente. E no próximo episódio sobre Deep Learning, aqui, gradiente descendente, na parte 2, eu vou mostrar como é que a gente pode codificar em Python o gradiente descendente, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos em frente. Muito bem, a gente tem a hipótese nossa, eu coloquei aqui só 3 data points, tá bom? E a nossa hipótese, ela pode ter várias configurações, né? Pode estar aqui embaixo, em cima, pode rodar para um lado, para o outro. Isso depende muito dessas duas variáveis aqui, B e M, certo? Que eu vou chamar aqui de W0 e W1, tá? Dado um novo valor, x, a partir desse novo valor eu quero fazer uma nova regressão. Então a gente usa a hipótese para poder fazer essa regressão, ok? Agora vamos em frente, vamos definir mais uma vez o erro aqui, mais uma revisão. Eu falei que erro no episódio passado é o valor original, essa distância, né, entre o valor original e o valor predito aqui da hipótese, tá bom? Então isso aqui é o que a gente configura de erro, beleza? A gente chama isso aí de erro. E ele será super importante que a partir desse pequeno erro é que a gente vai usar todo o conceito de gradiente descendente e como é que a gente acha a otimização para trabalhar com gradiente descendente. Então vamos descer a montanha do erro. Mais uma vez aí, como descer a montanha do erro. Você está lá todo felizão, na montanha lá em cima, vitorioso. Agora precisa descer. Então existem vários caminhos, né? Então acontece o seguinte, o gradiente descendente ele vai ser aquela bússola, né, que vai apontar qual é o melhor caminho, digamos assim, onde você vai ganhar em relação ao custo, tá? A ideia é que a gente queira minimizar essa montanha do erro, né? E por fim você chega lá embaixo na montanha do erro. Olha só que interessante, a gente tem essa taxa de aprendizagem, que é como se fosse a aceleração, e o gradiente é como se fosse a direção. Vai dando a direção de como é que você vai descer nessa função de custo, né? Como é que você vai procurar a parte mais baixa, a parte de mínimo, que é isso que a gente está procurando aqui. Agora, a pergunta é, qual é a relação que existe entre procurar essa parte de mínimo, né, em relação à configuração da minha reta, né, da minha reta lá, que eu estou procurando fazer a hipótese, tá bom? Então vamos lá, é isso que nós vamos ver. Eu vou precisar fazer um tipo de algoritmo aqui, então. Esse algoritmo aqui ele é muito importante, você vai repetir N vezes esse algoritmo, tá? Lembrando que W0 e W1 são aquelas configurações da reta, e eu vou atualizar essas configurações da reta para chegar na melhor configuração de W0 e W1, baseado na velocidade de descida, ou seja, na taxa de aprendizagem, e no gradiente do W0. E aí também nós temos o W1, onde eu tenho o meu W1, e eu vou atualizando o meu W1 baseado também na velocidade de descida ou na taxa de aprendizado, né? E em relação ao gradiente de W1. Então eu preciso buscar aqui o tal do gradiente de W0 e o gradiente de W1. Executando o algoritmo, o que vai acontecer é que meu custo ele vai baixar cada vez mais e minha configuração da reta, né, vai otimizar para um ponto que seja ideal para o meu problema. Beleza? Se eu executar esse algoritmo, eu posso achar um ponto otimizado para a minha reta, digamos assim. E aí, como é que eu sei disso? Quando o meu custo for baixando, tá certo? E agora vamos fazer uma comparação em relação a essa função quadrática. Ela tem a velocidade de descida da bolinha. E quando eu vou executando o algoritmo, a bolinha vai descendo até esse ponto de mínimo, baseado no quê? No custo também que vai descendo. Tem como calcular esse custo, tá certo? Essa que é a ideia que você tem que ter na cabeça quando nós estamos mexendo com gradiente descendente. Então vamos lá, vamos continuando então. Eu falei para você que isso aqui é a média do erro ao quadrado, lembra disso? E é esta função que nós vamos utilizar para reduzir o custo, baseado exatamente na derivada da função. Então, o meu gradiente em relação a W0 será a derivada da função, essa MSE, em relação a W0, e o gradiente da função W1
será a derivada da função MSE em relação a W1. Agora eu sei que o pessoal está assustado em relação a essa palavra derivada. Tem muitas pessoas que nem sabem o que é derivada e tem outros que sabem o que é derivada e se assustam exatamente porque sabem. Foi uma piada? Sim. Foi boa. Mas eu garanto a você que não vai ter problema nenhum. Nós vamos trabalhar com a derivada dessa função. Eu vou derivar a função para você com calma e você vai entender tranquilamente aqui no canal Sandec, beleza? Então vamos lá, vamos procurar o gradiente em relação a W0. Vamos começar com a função 1 sobre 2m, somatório de 1 até m, a hipótese menos o valor original elevado ao quadrado. Então o que nós vamos fazer agora é uma pequena substituição. O que nós vamos substituir é no lugar da hipótese, nós vamos colocar W0 mais W1x. Só substituição aqui desse caso, pelo menos por enquanto. Continua a expressão inteira. E aí, agora o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero derivar essa função em relação a W0. Essa informação é muito importante, tá bom? Porque eu não vou fazer agora nenhuma derivada em relação a W1, nem a x, nem a y. Essas informações W1, x, y em relação à derivada da função a W0, todas elas serão consideradas como constantes, beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Eu vou aqui colocar em evidência W0 e eu vou agora trabalhar as parcelas dessa equação. Vamos derivar por parcela. A primeira parcela é esse 1 sobre 2m. O que seria esse 1 sobre 2m? Exatamente uma constante. E a regra diz o seguinte, que eu simplesmente multiplico essa constante pela derivada de w, né? É como se o c se deslocasse para frente. Nesse caso, a minha constante é exatamente esse 1 sobre 2m. Então eu vou simplesmente deslocar esse 1 sobre 2m para frente da derivada, beleza? Tranquilo, né? Agora vamos levar em consideração esse somatório. Existe mais uma regra para somatórios, que diz o seguinte, que a regra do somatório, a derivada da função em relação a w, quando eu tenho um somatório que está w, a regra diz o seguinte, que é simplesmente o somatório da derivada dessa função em relação a w. Somente isso, entendeu? Então, o que eu posso fazer também é deslocar o somatório. Tranquilo, né? Agora vamos continuar. O que eu tenho agora que é o seguinte, ó, eu tenho que fazer a derivada da função em relação a duas funções alinhadas. Nós temos essa função quadrática, ela é externa, o W0 está lá dentro. E agora eu tenho uma função interna que está ali alinhada com a função externa. Existe uma regra que eu posso usar para trabalhar com essas funções alinhadas. Chama-se regra da cadeia. A regra da cadeia diz, se eu tenho uma função g que está alinhada dentro de uma função f, o que eu tenho que fazer é derivar a função externa, mantendo a interna, e depois eu simplesmente multiplico essa derivação externa por uma derivação interna, tranquilo? Então, baseado nessa regra, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou construir a minha função externa a partir da interna. Eu vou tirar as partes internas dela aqui, ó. Essa função seria a minha g. E a função quadrática é como se fosse minha f, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou deixar de lado um pouquinho a função interna e vou olhar somente para a função externa. Olha só. Se eu olhar somente pela função externa, eu vou fazer uma transformação. Eu vou chamar toda essa parte interna de u e vou derivar tudo em relação a esse du, tá certo? Aplicando aqui então a regra da potência, que é uma regra que eu tenho que usar para fazer essa derivação. Essa regra da potência me diz o seguinte, que quando eu tenho uma função elevada a n, a derivada dessa função, eu simplesmente multiplico o n pela função, certo? E subtraio de 1. Essa regra também é chamada regra do tombo, porque eu dei uma tombadinha aqui no n, beleza? Então vamos fazer isso com a função externa, a função quadrática. Olha só o que vai acontecer. Simplesmente o 2 vem para frente, tomando o lugar daquele du, e ele vai sumir. É como a gente tivesse resolvido o problema. Agora vamos olhar para a função interna, nossa função g que a gente tinha criado. O que a gente vai fazer agora é derivar a segunda parte da regra da cadeia. Eu tenho uma derivada em relação a w0, e aqui eu tenho uma função w0 mais w1x menos y. A derivada nada mais é a soma das derivadas. Por isso que eu faço essas linhas aqui, ó. É como se eu estivesse derivando cada parte, mas tudo em relação a w0. E para concluir aqui, eu vou precisar de mais duas regras. Primeiro é a regra da função identidade, onde eu faço que f de x, no caso aqui seria w, é igual a 1,
então por isso que o 1 apareceu aqui. E a derivada de uma constante é 0, ou seja, essas parcelas aqui, w1x e y, são consideradas como 0, então ela simplesmente some do processo. E agora, voltando à derivada anterior, eu tenho toda a derivada anterior multiplicada por 1. E qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma, então esse 1 também vai embora. Simples assim. Aí eu volto todas as minhas constantes, 1 sobre 2m, somatório de 2 e essa função aí dentro, né? Ela continua aí. Agora eu tenho mais uma simplificação. Veja que eu tenho um 2 aqui multiplicando essa função e eu tenho um 2 multiplicando por m. Eu posso simplesmente simplificar os dois. E aí a função fica cada vez mais simples. Para simplificar mais ainda, o que eu posso fazer é ressubstituir toda a hipótese pelo meu y chapeuzinho, né, digamos assim. Chapeuzinho, né, digamos assim. E aí, ó, a função vai ficar mais simples ainda. E essa expressão y chapeuzinho, que é minha hipótese, menos y, nada mais é do que o meu erro. Então olha que simples, o gradiente em relação a w0 nada mais é do que o custo dividido por m, ou seja, o somatório do erro dividido por m. Somente isso, cara. Agora o que nós vamos fazer é o gradiente em relação a w1. Você vai ver que na equação final vai mudar ligeiramente somente um termo. Mas é fácil do mesmo jeito, cara. Vamos lá. O que eu tenho aqui é a função de custo. E eu vou fazer mais uma vez a substituição da hipótese, colocando ali o w0 e o w1x. Tudo bem? Com essa substituição, você tem que levar em consideração que agora tudo será em relação a w1. Então, se é tudo em relação a w1, w0 será uma constante, y será uma constante, mas x não será constante, porque x está multiplicando w1. Então vamos em frente. Mais uma vez, nós vamos ter que deslocar para frente, fazendo aí a regra da constante em relação a esse 2m. O somatório também será deslocado para frente. Aí agora eu tenho as duas funções alinhadas, a quadrática externa. E eu tenho que fazer então, agora em relação a w1, é aplicar a regra da cadeia. Vou montar a g de x, digamos assim, aqui fora, e eu tenho que derivar agora a primeira parte. E nessa primeira parte é igual a outra forma que eu estava fazendo, né? É a regra do tombo. Eu simplesmente desloco esse 2 para frente, multiplicando toda a função. E agora eu vou fazer a derivação da segunda parte. Vou usar mais uma vez a regra da soma e vou derivar cada parcelinha dessa em relação a w0. Neste caso, w0 é uma constante. Então w0 embora. E aí também você vai ver que aquele y lá no fim também vai embora. Então, pela regra da derivada em identidade, olha só, eu tenho uma regra da derivada em identidade que no caso aqui vai dar 1. Então essas duas regras, da derivada da função identidade e da multiplicação por uma constante, me dá o seguinte resultado. Eu tenho simplesmente um x, porque x será a constante que está multiplicando a minha função. E essa é a única diferença do gradiente de w0 para o gradiente de w1. É que o gradiente de w1 você multiplica por x no fim, beleza? Então continuando aqui, ó, eu vou fazer mais simplificações, vou voltar aí, né, o somatório, simplificar aquele 2 pelo aquele 2, voltar à hipótese que eu estava utilizando anteriormente. Então o gradiente de w1 é o somatório do erro vezes x dividido por m. Tranquilo, né não? Agora vamos atualizar aquele algoritmo do gradiente descendente. Então, o gradiente descendente, o algoritmo atualizado, vai ficar da seguinte forma, olha só. Repita até convergir. W0 será W0 menos alfa, 1 sobre m, somatório do erro. E W1 será W1 menos alfa, 1 sobre m, somatório do erro, vezes x. Super tranquilo, né? E tem mais um detalhe. Esse alfa aqui será a taxa de aprendizado que você vai definir. Esse é o número que você vai definir antes de começar esse algoritmo. E nós falaremos como definir esse número mais para frente, beleza? Então a gente executa esse algoritmo dessa forma, calculando os valores de W0 e W1, fazendo com que a gente chegue até um custo mínimo na função. É assim que os algoritmos baseados em otimização aprendem. Regressão linear, regressão logística e redes neurais. A ideia é executar esse algoritmo até que o custo chegue no mínimo possível que possa ser atingido. E se eu conseguir atingir esse valor de custo mínimo, o que vai acontecer
é que a minha hipótese terá uma configuração otimizada para o problema em questão. Então é isso, pessoal. No próximo episódio, que é a parte 2 de gradiente descendente, eu vou mostrar como é que a gente pode escrever um algoritmo em Python implementando o gradiente descendente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima!